Oi, gente. Boa noite. Boa noite para quem vai me acompanhar ao vivo. Boa noite para quem verá essa live à noite. Bom dia para quem verá durante o dia. E sejam todos abençoados, todas abençoadas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos examinado versículos, nós temos olhado as Escrituras sobre o tema santidade, né? Nós temos abordado em vários subtemas o tema da santidade. Mas não sei se da minha natureza, ou tocado pelo Senhor Deus, se aproxima o tempo da eleição, das eleições, né? Porque é para presidente da República e outros cargos, né? Então, eu acho que é uma época de nós cristãos nos conscientizarmos, né, do nosso dever cristão, do nosso dever cívico, também como patriota, não só como cristãos dentro da nossa pátria. Então o tema de hoje é diferente. Cristãos podem ser policiais, militares e políticos? Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos na Tua divina presença, Senhor, com temor e tremor, buscando no Senhor, meu Deus, o esclarecimento, a sabedoria, Senhor, porque nós queremos, meu Pai, que esta nação chamada Brasil, meu Pai, jamais seja dominada por forças do mal, mas que seja toda a vida sempre submissa ao Senhor, meu Pai, que seja uma nação do Senhor. O povo costuma dizer que Deus é brasileiro, certamente tu não és brasileiro, mas nós queremos que o Brasil seja um país cristão, meu Pai, que se torne o maior país cristão do mundo, meu Deus. E no meio dessa nação chamada Brasil, existe a nação santa do Senhor. Fala aos nossos corações, meu Pai, e trabalha nos corações dos que estão, meu Pai, em dúvida ou num pensamento contrário e errado, meu Pai, uma vez que essa nação está em perigo de cair, meu Pai, no jugo do comunismo, de mãos satânicas, de gente comprometida com o mal, de gente do mal. Então, orienta-nos, Senhor, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Hoje eu não vou pôr só o musical de fundo. Gente, existe uma afirmação entre os ímpios e até mesmo entre os cristãos, que cristão não pode se envolver em política, crente não pode se envolver em política, crente tem que se envolver só com as coisas de Deus, só tem que olhar para a Bíblia, só tem que olhar para o céu. E pelo andamento das coisas na vida, pelo andamento da situação desse país, dá para se ver que não é bem assim, né? Não é bem por aí. E essa tentativa de colocar cabresto é principalmente sobre os consagrados, sobre os ungidos. Não somente sobre os cristãos, os evangélicos, que são somente membros da igreja. Principalmente sobre os dirigentes de instituições evangélicas, pastores, missionários, apóstolos. Então essa pressão é maior para que se mantenha fora da política. E semelhantemente, muitas pessoas do bem gostariam de ser policiais militares ou policiais civis, mas tem esse preconceito também que policial não pode ser cristão e cristão não pode ser policial. E nós vamos ver no andamento da nossa meditação, do nosso estudo aqui, que também não é por aí. Também não é assim, né? Aliás, se não fosse esse modo equivocado de muitos crerem, né? E falarem, o Brasil hoje não estaria na situação que está, né? Porque hoje
nós temos um Congresso praticamente corrompido, temos instituições da justiça corrompidas, né? E bom seria se nelas houvesse mais pessoas, não exatamente evangélicas ou cristãs, mas pessoas que tivessem temor a Deus. Infelizmente, nós temos um Congresso onde boa parte, muitos são corrompidos já de longa data, políticos de carreira, que têm os seus nomes envolvidos em processos na justiça, processos no Supremo Tribunal Federal, né? E por causa disso eles não fazem, por causa da sua natureza ímpia e também por causa dos processos que já arrumaram, não fazem o que devem fazer da maneira como devem fazer. Estão se colocando absolutamente como opositores da democracia. Ora, infelizmente também boa parte do povo não se preocupa em saber a diferença entre democracia e comunismo, entre um regime democrático e um regime de liberdade. E muita gente tem achado que se orienta, que se instrui através da televisão, mas muitas vezes na hora de votar não sabem quem votar, porque a maioria dos canais de televisão estão corrompidos pelo comunismo e pelas ideologias anticristãs. Ora, talvez nem sempre nós devemos votar somente em cristãos, né? Porque, aliás, às vezes não tem candidatos cristãos para todos os cargos. Mas nós temos que procurar ver aqueles que são mais segundo os princípios de Deus que estão na Divina Palavra. O Brasil hoje poderia estar muito melhor se muitos não tivessem aderido a essa heresia, né? O que é heresia? São coisas que as pessoas inventam, as pessoas falam, instruem, ensinam, como se fosse bíblico, mas não é. Boa noite, a paz do Senhor. Não dá para ver direito quem é, mas acho que é a irmã Rosa e o irmão Momed. Não dá para ver direito, mas de qualquer forma sejam bem-vindos e abençoados em nome do Senhor Jesus. Então, heresia são coisas que as pessoas adotam ou falam, ensinam como se fossem bíblicas, como se fossem coisas que Deus diz, mas que na verdade não é. Então, esta é uma heresia. É uma coisa que, além de não ser bíblica, ela é antibíblica. Essa afirmação de que o cristão não pode ser político, o cristão não pode ser militar, o cristão não pode ser um policial. Ora, se você pega uma vasilha, missionária Heloísa, a paz do Senhor, boa noite. Então, se você pega uma vasilha que ela contém uma água muito suja, até muito escura, e você põe essa vasilha embaixo da torneira e abre um pouco a torneira, então a água vai caindo aos poucos dentro da vasilha. À medida que a água limpa vai caindo, a vasilha vai se enchendo cada vez mais e vai até transbordar. E quando transborda, também você vê que vai havendo uma substituição. A água limpa vai caindo e a água vai saindo, e sai água limpa, mas também sai água suja. E aos poucos o conteúdo dentro daquela vasilha vai se tornando somente de água limpa. E é isso que o povo tem que fazer com o Congresso, com os governos estaduais, com as assembleias legislativas dos estados. É preciso ir colocando água mais limpa
para que a água suja vá saindo, e nós temos que limpar as instituições. A palavra de Deus, vamos ler aqui Romanos capítulo 13, né? Romanos capítulo 13, acho que eu vou fazer uma live um pouco mais curta hoje. Romanos capítulo 13, então no versículo 1 está escrito, vamos ler do 1 ao 5. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que não foram ordenadas por Deus. As potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, não somente pelo medo, pela possibilidade do castigo, mas também pela consciência. Vou baixar um pouquinho mais o volume aqui. Então veja só, gente. Então aqui a palavra do Senhor nosso Deus, ela afirma que as potestades, isto é, as autoridades, né? As autoridades ou são colocadas por Deus ou sobem aos postos de autoridades com a permissão de Deus. Então a palavra fala que nós temos que obedecer, não só pelo medo de castigo e das consequências, mas também por causa da nossa consciência cristã, né? Por causa da nossa consciência cristã que nós não podemos ser rebeldes. A palavra fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então as pessoas rebeldes a si mesmos se enfeitiçam. Então a palavra fala que é para nós termos respeito às autoridades. Mas será que nós devemos ter respeito às autoridades, às leis emanadas das autoridades, todas as leis? Nós devemos, sim, todas as leis que não sejam contrárias às leis de Deus. As leis que não sejam contrárias às ordenanças do Senhor, aos preceitos divinos. As leis que não sejam contrárias à nossa santificação, à moral e bom costume. Nós temos que ser. Agora, se surge uma lei que é proibido estudar a palavra de Deus, então aí é uma lei que nós não podemos procurar obedecer. E na verdade esse tipo de lei está surgindo em muitos países, e nos países onde é o regime que estão tentando impor aqui, que já começaram a impor e estão querendo impedir que o Bolsonaro termine o mandato e também que ele seja reeleito, para concluir a imposição desses regimes malditos aqui nesse país. Então, por exemplo, agora na China, você vê que surgiu esses dias uma lei que a prática da religião lá tem que ser, primeiro, tem que tudo ser sujeito às leis do Partido Comunista. E o que é em desacordo com a vontade deles é proibido. E quem teima fazer, ou é preso, ou desaparece, ou é executado como exemplo. Como nós vimos há poucos dias nas mídias aí, né, que cristãos foram executados sumariamente numa igreja na Coreia do Norte. Então nós que somos cristãos, nós temos que resistir a essas coisas. Como é que nós resistimos? Em primeiro, pela oração, né? Porque a palavra diz para a gente orar pelas autoridades, para que o povo tenha uma vida de paz. Então nós devemos resistir a esse avanço
dos regimes autoritários e comunistas, socialistas, em primeiro, mediante a oração, e segundo, mediante o ensino da palavra de Deus. E nós devemos também compartilhar da publicação da verdade. É preciso que as pessoas conheçam a verdade para que a verdade prevaleça. A maioria dos canais de televisão estão fazendo séria oposição à democracia no Brasil. E as pessoas que acham que estão se orientando bem pelos canais de televisão, pelos noticiários de televisão, estão redondamente enganados. Muitas coisas estão sendo feitas pelos governantes democráticos no país, mas essas coisas não são noticiadas. Aliás, o que é noticiado são muitas mentiras. Mentiras que procuram distorcer a verdade para confundir a mente da população, a mente do povo, para que o povo tenha sua mente conturbada e vote apenas vote em qualquer candidato ou deixe de votar. De repente você é uma pessoa do bem e você se revolta contra as coisas que têm acontecido. Você se revolta por causa da má governança que nós temos sido vítima nesse país. Principalmente as classes mais carentes não têm sofrido mais. Então muita gente tem falado, eu não voto mais em ninguém. Outros falam, eu vou anular meu voto. Outros falam, eu vou votar em branco. É um erro. Você está redondamente enganado, redondamente enganada nesse seu modo de ver e de agir. Ora, você não vota porque você acha que todos os candidatos são bandidos. Na verdade, nem todos os candidatos são bandidos. Mas você deixa de votar, de procurar votar, mas aqueles que são do mal não deixam. Os eleitores dos corruptos não deixam de votar. Os eleitores dos bandidos não deixam de votar. E também não deixam de militar para convencer as pessoas a votar nos candidatos deles. Então, se você não vota, ou você vota em branco, anula o voto, na verdade você está cometendo um pecado, porque a desobediência às leis é pecado. E pela lógica você deve votar. Você votar na eleição não é somente um direito, é um dever também. Então você está deixando que os outros decidam o destino do seu país. Você deixa somente por conta dos outros a decisão de quem vai governar você, a sua família, quem vai fazer coisas que vão afetar o seu país, a sua família, a sua vida, a sua igreja, a sua fé, né? Então nós temos que mudar esse modo de pensar. Nós temos que votar. E nós temos que deixar essa heresia equivocada de que cristãos não podem se candidatar a cargos eletivos, cristãos, pastores não podem se envolver em política, né? Ora, o que diz o Salmo número 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Ora, o que é um conselho? Conselho pode ser dois tipos de conselho. Conselho pode ser uma opinião que alguém dá para a gente, alguém lhe dá uma opinião a respeito de uma determinada coisa, de como a pessoa acha que você deve proceder. Mas existem também os conselhos, que são reuniões de pessoas para determinados fins. Então existem nas igrejas, nas empresas, o conselho de ética, conselho administrativo, o conselho financeiro e diversos conselhos. Como nas assembleias, nas casas legislativas existem os conselhos de ética. Muito bem. Os conselhos dos ímpios
são formados por ímpios. E nos conselhos dos ímpios se maquinam fazer o mal. Ora, o político cristão, ele não pode se corromper. E muitos cristãos têm desanimado de votar em políticos cristãos, porque alguns políticos cristãos aparentemente têm se corrompido depois que chegam aos cargos para os quais eles foram eleitos. Na verdade, eles não se corromperam quando chegaram lá, eles já eram corruptos. Já tinham uma natureza, como a natureza de Eva, suscetível a ser enganada. Né? Já tinham uma mente, um caráter voltado para o erro. Mas nem por isso nós devemos de procurar votar, nós cristãos, devemos deixar de votar nos candidatos cristãos. Não é por isso que as pessoas que têm o dom, a política é um dom, a política é um dom, ou talvez uma arte, a arte de dialogar, a arte de administrar, né? A arte de conduzir, né? Se você é um crente, um cristão, você tem esse dom, você deve pôr esse dom à disposição do Senhor para lutar pela democracia no seu país, porque sem democracia não haverá mais igreja. Extinguindo-se a democracia, começará a se extinguir o cristianismo. Muita gente fala, não adianta isso, não adianta aquilo, porque está escrito e é a profecia vai se cumprir. Ora, então quer dizer que se uma vez que existem as profecias até do Senhor Jesus que o mal vai dominar completamente o mundo, então nós não precisamos mais evangelizar, não precisamos mais nem orar, nem ir à igreja, não precisamos mais de Bíblia. Mas na verdade não é assim. Enquanto nós tivermos vida, enquanto houver possibilidade, nós devemos estar lutando pelo reino de Deus nessa terra e pela democracia do nosso país. Porque nos países onde a democracia é extinta, começa a perseguição religiosa e começam a queimar a igreja, a matar pessoas. Tem países aí, na África, por exemplo, que eles matam a todo mundo numa igreja, ou metralha todo mundo, ou incendeia todo mundo. Então, é bom a gente acordar enquanto nós podemos. Outro dia eu recebi uma mensagem de um padre. Eu compartilhei com quase todos os meus contatos. Talvez vocês que veem ou vão ver essa live receberam esse compartilhamento de um padre procurando orientar o povo sobre o risco que nós estamos correndo do Brasil se tornar um país comunista, deles dominarem o Brasil e fazerem com o Brasil como eles estão fazendo na Venezuela, na Argentina e em outros países. Se você procura, por exemplo, no YouTube, você põe na busca êxodo venezuelano, você vai ver que milhares de pessoas todos os dias atravessam as fronteiras para o Brasil e para a Colômbia, fugindo da Venezuela, da fome, da maldade, da violência, para salvar suas vidas. As pessoas fogem e atravessam as fronteiras até mesmo sem passaporte, sem saber de nada, morrendo de fome, de sede, de frio. Muitos morrem pelo caminho. Então o padre estava orientando sobre essas coisas, né? Que nós devemos tomar cuidado e não votar em candidatos que negam a existência de Deus. Para nós, não, ele está falando para a paróquia dele, né, para os católicos, mas serve para os evangélicos, para todo mundo, inclusive para as pessoas que não têm religião, né? Não votar em pessoas que não creem na existência de Deus, que contestam a existência de Deus. Não votar em pessoas que são contra a moralidade, contra a ética cristã. Não votar em pessoas que você já sabe que são pessoas más, são pessoas roubadoras, são pessoas do mal, são pessoas de Satanás, não é?
Então eu recebi essa mensagem do padre orientando e eu compartilhei. Então uma das pessoas para quem eu compartilhei, ele repassou para mim uma resposta de uma pessoa, né? Ele compartilhou com uma pessoa e a pessoa mandou uma mensagem para ele dizendo assim, chamando o padre de safado, padre safado, não tem que usar o altar para falar de política. Ora, eu não sou católico e na verdade como alguns já ouviram falar, eu tenho meus motivos, né, motivos éticos, cristãos, bíblicos, para crer que o catolicismo não é cristianismo, mas tem muitos padres de boa fé e que são contra esses regimes, estão procurando orientar as pessoas. Inclusive ele fala, olha, se eles tomarem o poder aqui, eles nunca mais vão sair, né? E ele dizia, não vote em candidatos que é contra a propriedade privada. E você sabe que tem candidato aí que nos enganou e foi presidente aí por 2 legislaturas. Agora ele disse, eu vi numas lives dele dizendo assim, dessa vez eu não vou mais enganar o povo. E realmente ele não está enganando o povo. Ele está falando que ele vai fechar igrejas, que se ele ganhar não vai ter mais igreja, ele vai acabar com a liberdade do povo, principalmente a liberdade religiosa, ele vai controlar as mídias sociais para que a gente não se comunique mais, não poderemos mais nos comunicar, semear a palavra de Deus. Isso que eu estou falando, fazendo aqui, se ele ganhar eu não vou, vai chegar um dia que não vou poder fazer mais. Os irmãos, as irmãs que pregam o evangelho, que louvam nas mídias, não vão poder mais. Então, a nossa luta tem que ser pela liberdade, principalmente a liberdade cristã. No meio dessa nação que se chama Brasil, há uma parte da nação santa do Senhor, que é a igreja do Senhor na face da terra. E eu luto pela liberdade do povo brasileiro, mas principalmente pela igreja, pelo povo de Deus, pela minha liberdade de poder continuar louvando a Deus, tendo a minha Bíblia em casa e falando da divina palavra, né? Então, gente, veja só, nos Estados Unidos existia um pastor, ele muito famoso, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar pelo menos, e esse pastor se envolveu numa luta tremenda pela democracia nos Estados Unidos e principalmente em favor dos negros, porque ele era negro, e pela luta contra a violência sobre os negros e também contra a violência dos negros contra os brancos. Esse homem, ele morreu assassinado por causa do que ele defendia. Só que ele deixou a semente. Hoje em dia ainda há perseguição de classes lá contra os negros, mas as coisas, ele conseguiu mudar muita coisa, né? Lutando só com as armas do bem, com a palavra de Deus. E então veja só, como eu estava dizendo, não somente é antibíblico afirmar que cristãos, que gente de Deus só deve se envolver com a palavra, só deve se envolver com o ensino da palavra, não deve se envolver em política. Mas nós vemos na história do povo de Deus que houve várias pessoas que foram políticos, né? Eles exerceram a arte de dialogar, a arte de governar, a arte de conduzir, a arte de administrar.
Vamos dizer, para começar, vamos falar de Abraão. Abraão, um profeta de Deus, uma pessoa com quem Deus falava, ele falava com Deus, Deus falava com ele. Ora, Deus começou um ministério com ele para futuramente se tornar uma nação. Começou com ele e a família dele, e o sobrinho dele com a família, Ló, né? Aquele povo cresceu, aquele povo, embora ele continuou sendo o dirigente deles, abaixo do Senhor Deus, ele conduzia aquele povo, mas já não era mais um povo, eles eram praticamente uma nação. Para ver que eles lutaram contra 3 reis que haviam dominado, haviam atacado Sodoma e Gomorra, levaram preso inclusive a Ló. E ele foi com os valentes dele, de Deus, e venceu aqui. Então não era pouca gente, eram valentes de Deus que Abraão conduzia. Ora, para ele conduzir, ele tinha que ter a arte política, né? De conversar com as pessoas, de convencer, de instruir, né? E tal. Agora vamos falar de José. José também chamado, tem o filme, né? José do Egito. José também descendente de Abraão, que também foi um dos patriarcas. O que o Senhor Deus fez? Houve uma seca na face da terra. E nessa seca, muitas nações acabariam, inclusive a família de José toda iria ser extinta pela fome. Os irmãos de José, que tinham inveja dele, planejaram matá-lo. Por quê? Porque Deus já tinha revelado para José um futuro político de José. Deus fez uma revelação para José através de um sonho. José contou a revelação para o pai e a mãe na frente dos irmãos. Os irmãos se aborreceram e planejaram matá-lo. Depois resolveram não matar ele, venderam ele como escravo para uma autoridade do Egito. Ora, ali Deus estava levando José. Deus permitiu que certas coisas acontecessem, mas não deixou que ele fosse morto. E foi conduzindo ele. E José acabou se tornando o quê? O governador do Egito. Governador, o que era? Um político, era um cargo político. Talvez seria como o primeiro-ministro de um país hoje que país que tem primeiro-ministro, né? País parlamentarismo. Então José, ele se tornou um político. A palavra não diz que ele foi sacerdote e que ele foi profeta, como outros. A palavra não diz que ele falava cara a cara com Deus, como falava Abraão e Moisés. Mas Deus usou ele num cargo político para, no Egito, Deus fez o povo crescer, o povo hebreu cresceu, se tornou praticamente uma outra nação dentro da nação egípcia, né? E aí o que aconteceu? José morreu, outras gerações de faraó vieram, e aí o faraó, temendo, porque o povo de Deus crescia demais ali dentro do Egito, ele resolveu, repentinamente, escravizou eles, prendeu todo mundo, escravizou. Aí o que Deus fez? Deus levantou um outro homem de Deus, né? O Senhor Jesus veio depois desses homens, mas se o Senhor Jesus tivesse vindo antes, eles seriam cristãos. Eles eram do povo de Deus, do Velho Testamento, assim como nós somos do povo de Deus do Novo Testamento. Então o que acontece? O Senhor Deus tomou providências. Primeiro ele fez de Moisés um político, e depois ele fez de Moisés, primeiro ele fez de Moisés um político, depois ele fez de Moisés um profeta, um condutor do povo de Deus pelo deserto, porque ele foi criado no palácio de Faraó pela
uma familiar do faraó, né? Então ele se tornou príncipe. Então Moisés se tornou um príncipe. E um príncipe era um político. Aliás, ele tinha mais autoridade lá no reinado do que o próprio filho do faraó. Ele tinha mais autoridade do que o próprio filho do faraó. E Moisés exercia poder político também com as nações que eram dominadas pelo Egito, fazia paz com outras nações. Então Moisés, um homem de Deus, ele foi um político. Por que os homens e mulheres de Deus de hoje não podem ser políticos? E por que é que nós não podemos votar nos políticos? Davi, ele ainda era pastor de ovelha, quando Deus mandou o profeta ungir Davi para um cargo político. O reinado, o cargo de rei é um cargo político. Ele demorou para sentar no trono, mas Deus já tinha ungido ele quando ele ainda era um jovem, adolescente, talvez pastor de ovelhas. Mas o servo de Deus não pode ser militar. Ele não pode ser um militar, ele não pode ser um polícia militar, ele não pode ser um polícia, um soldado. Ora, antes de ser rei, ele foi soldado. Ele lutou por Israel à frente dos exércitos de Israel. E Deus o honrou de tal forma que as pessoas festejavam na rua dizendo que Saul matou milhões, Davi matou 10 milhões e até criou uma ira no outro no político da rei, que era o Saul. E Davi, então, ele cometeu erros, mas ele foi uma pessoa que Deus usou, inclusive muitos dos salmos cheios de unção que nós oramos hoje, foram escritos por ele. Que Deus, veja só, Deus deu autoridade espiritual, Deus deu conhecimento teológico, Deus falava com ele, Deus instruía ele sobre as coisas da vida com Deus, do que ele queria que o povo fizesse, o que Deus queria, e ao mesmo tempo ele era um político porque ele era o rei. Agora vamos falar de de 4, que foram ainda mais políticos do que Davi: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. E gozado que eles nem foram políticos na própria pátria, eles foram políticos no exílio. De escravos eles foram elevados a cargos de autoridade, né? Como Deus exaltou grandemente Daniel, então Daniel foi colocado como governador. Daniel foi colocado num cargo político de poder no reino lá. E aí, através de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego também foram colocados em cargos políticos, cargo de autoridade. Bom, já que eles passaram a ser autoridade num país que não era, num país pagão, subordinados a um rei pagão, bom, então aí eles deixaram o nosso Deus para lá, abandonaram as escrituras e não, eles continuaram servindo ao Deus Todo-Poderoso, sendo temente ao Deus Todo-Poderoso, que é o que devem ser os políticos de hoje em dia, né? O político Davi, o rei Davi, ele cometeu um sério erro e também pagou seriamente o seu erro, sofreu muito por causa do seu erro. Os nossos políticos de hoje, os políticos cristãos, que vão lá para o Congresso, para as Assembleias Legislativas, para as câmaras municipais, Deus continua de olho.
Deus está de olho enquanto está dentro da igreja, enquanto está no altar. Quando está fora da igreja, Deus tudo vê. Está na Câmara Municipal, está lá na Assembleia Legislativa, está nas reuniões secretas, está lá no Congresso, Deus está vendo tudo. Então os que transviam têm uma séria conta para pagar, ou aqui ou depois. E nós não podemos deixar de votar nas pessoas, porque eu não vou votar mais em político evangélico, porque os políticos evangélicos lá, teve fulano, fez isso, fulano se corrompeu, e não sei o que, não. Veja só. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não deixaram de ser de Deus, de viver como gente de Deus. Tanto é que os 4 foram submetidos à morte, Deus livrou eles da morte. Daniel na cova dos leões e os 3 numa fornalha, né? Porque eles não se corromperam. Então nós temos que ter voto de confiança nas pessoas que se apresentam como pessoas de Deus, a não ser que você já conhece e você já sabe que a pessoa não é aquilo que parece, que aparenta ser, né? Então, a Rainha Esther, ela não foi uma pessoa política, mas Deus usou Esther num ato político que livrou o povo de Deus de ser exterminado. Deus, numa situação em que a rainha se indispôs com o rei pôs ela para correr, Deus, através do tio dela lá, o Mardoqueu, ela foi levada ao palácio, ela se tornou a rainha, e sendo rainha, Deus usou ela num ato para orientar o rei. Se ela não estivesse lá no palácio, todo o povo hebreu teria sido sacrificado por um indivíduo que era inimigo do povo de Deus. Semelhantemente aqui no Brasil, muitas leis já foram feitas lá no Congresso, no Senado, e que se não houvesse uma bancada evangélica, elas teriam sido aprovadas e sancionadas. Inclusive, se não me engano, foi no tempo da Dilma, fizeram uma lei aí de fechar igrejas, prender pastores e uma porção de coisas aí, e a bancada evangélica se levantou contra aquilo e foi lá e impediu que fosse sancionada aquela lei maldita. Um outro caso, Neemias não era um político, ele era simplesmente um homem de Deus israelita, que Deus resolveu levantar ele como uma pessoa para ir a Israel. Ele estava num outro país, Deus levantou ele para ele ir a Israel, restabelecer o templo, as portas que estavam queimadas a fogo, as paredes destruídas, em ruínas, mas ele teve que pedir permissão para o rei. O rei, quem era? Uma autoridade política. E o rei ajudou, até forneceu materiais e tudo para ele ir cumprir a missão que Deus determinou. Então a palavra fala, eu vou ver se eu encontro aqui que agora de cabeça eu não me lembro onde está, vou procurar aqui. Vou procurar na internet. Isaías 45, se você quiser procurar na sua Bíblia e acompanhar.
Isaías 45. Eu vou ler na internet, que para mim fica mais fácil, que eu não preciso pôr o óculos. Assim, pois, ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Eu irei adiante de ti e arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Veja só, esse Ciro, que Deus chama de ungido, ele não era rei de Israel, ele era rei de um outro país, e era de um país... Era rei de um país que, como se diria naquele tempo, de um país, não era israelita, um povo pagão, né? E Deus o chamou de ungido. Então, para você ver que hoje Deus ainda coloca pessoas ungidas, pessoas que têm um chamado. Ele coloca em posições para defender o povo, principalmente o povo dele no meio do povo. Deus constitui pessoas para esse fim, né? Em Mateus capítulo 27, versículos 50 a 60, fala de um outro político que fez um ato grandioso. José de Arimateia, político. Ele era o quê? Ele era um senador. Ele era um senador, e a palavra diz que no julgamento do Senhor Jesus, que os senadores tinham que votar se sacrificava Jesus ou não, ele votou contra. E esse José de Arimateia, Deus já tinha usado ele para quê? Para preparar um sepulcro novo. O Senhor Jesus foi colocado num sepulcro novo por esse José de Arimateia, que era um senador, isto é, um político. Só que ele não era um mau político. Os maus políticos, muitas vezes eles estão lá, eles não estão de acordo com a vontade de Deus. E mais cedo ou mais tarde eles vão pagar pelo que fazem e pelo que não fazem. O que deveria fazer não fazem, o que fazem, mas não deveria, né? Então você também pode ver em José de Arimateia, né, a atitude dele em Marcos capítulo 15, versículos 42 a 46, né? Amém? Então está chegando o tempo. Não confie só na televisão. Eu, aliás, nem televisão eu tenho mais aqui. Eu tenho a televisão, mas eu acesso a internet na televisão. Essa televisão daqui da sala, eu acesso a internet nela com o notebook. A do quarto, que já é mais nova, eu acesso direto nela. E eu gosto de o Facebook, o YouTube, né? E com esses canais eu faço da minha casa uma igreja. Com canais do YouTube eu oro, eu choro, eu louvo, eu ouço a palavra de Deus e agora também ministro a palavra de Deus. Não dá para você saber de uma hora para outra qual candidato você deve votar. E nem sempre a gente deve dizer para fulano, vote em fulano, vote em ciclano. Você cristão, você já sabe que você não deve votar numa pessoa do diabo, uma pessoa que literalmente serve a Satanás. Você sabe que você não deve votar numa pessoa que vai fechar igrejas. Você sabe que você não deve votar numa pessoa que aplica aqui no Brasil
aqui no seu estado, na sua cidade, coisas próprias dos regimes comunistas, como aconteceu no lockdown, de mandarem bater em pessoas. Ora, o vírus, ele era propagado em aglomerações. Se o vírus se propagava em aglomerações, por que mandaram bater em mulher em praça vazia que só tinha ela lá? Por que mandaram ir bater, prender pessoas em praias desertas? Então você já sabe mais ou menos que esse tipo de gente você não deve votar. Você não deve votar em pessoas que você já sabe que aquele dinheiro que foi liberado pelo governo federal para acudir a população naquela situação terrível que estava da pandemia, as pessoas sumiram com o dinheiro, não compraram respiradores em quantidade, não fizeram outras coisas com o dinheiro sumiu e muita gente morreu. Você já sabe que nesse tipo de pessoa você não deve votar, né? Agora, se você é cristão, se você é uma pessoa de Deus, o que é melhor você votar? Numa pessoa que você vê buscando a Deus, orando a Deus, junto com o povo de Deus, pode até nem ser evangélico, mas está junto com o povo de Deus buscando a Deus. Ou você vai votar num que aparece nos terreiros de macumba, recebendo banho de pipoca e outras coisas mais, para poder vencer o candidato de Deus, o candidato para vencer o que teme a Deus. Aí você já deve saber em qual que você deve votar. Você deve votar numa pessoa que pegou um Brasil destruído e tem lutado para reconstruir, ou você vai votar numa pessoa que destruiu o Brasil? O último governo militar, no tempo do governo militar, começou-se uma importante rodovia no Brasil, a rodovia Transamazônica, importante para escoar produtos pelo Brasil, e importante também para a soberania nacional, para a defesa do Brasil naquele lado lá, do oeste. Quantos anos se passaram essa rodovia abandonada? Procura no YouTube aí, rodovia Transamazônica antes e rodovia Transamazônica hoje. Escreve assim que você vai ver a diferença. Quando é que essa rodovia foi terminada? No governo atual. Os governantes, desde o último governo militar até agora, até o que assumiu dia 1º de janeiro de 2019, não deram continuidade. Alguns trechos eles fizeram, mas fizeram tão mal feito que a chuva tirou o asfalto e teve casos que a própria empreiteira que foi lá e asfaltou, ela voltou e recolheu aquele asfalto e levou. Bom, aí já dá para você saber. Eu não posso dizer para você, vota em fulano, vota em ciclano. Você tem que ver como é que são os candidatos, em quem você tem que votar, você tem a intenção de votar. Veja se eles são do bem ou se eles são do mal. A situação política do Brasil hoje, praticamente não existe meio termo. Ou é o lado do bem ou é o lado do mal. O mal usa os do mal para querer dominar esse país e nos tornar escravos. Se eles dominarem esse país, a sua casa não será mais, a sua propriedade que você mora já não será mais sua. Nenhuma das suas propriedades será sua mais. Você vai perder tudo que você tem. Umas poucas pessoas desfrutarão das benesses do partido. O Deus deles é o partido. Mas talvez você que está lutando para ajudar a impor isso aqui, você vai estar entre aqueles que vão comer cachorro para não morrer de fome. Ou vai morrer de fome. Bom,
Nós cremos num Deus que tudo pode. Eu, particularmente, eu creio, apesar de eu ter votado no presidente Bolsonaro, eu não creio que o povo colocou ele lá. Quem colocou ele lá foi Deus. Se Deus vai querer que ele permaneça lá na próxima gestão, só Deus sabe. Agora nós temos que procurar votar no melhor. Cristão não pode. Se você é cristão e segue em partido que sai para a rua para fazer baderna, destruição, queima carros, vira carros, picha, destrói bancos, empresas, sai fazendo bandalheira, terrorismo, e você é cristão e você participa de um partido desse, me desculpe, mas a palavra do Senhor Deus diz: aparte-se do mal aquele que professa o nome do Senhor. Se você professa o nome do Senhor, você se diz cristão, então sai fora desse tipo de gente. É como está escrito na palavra: sai dela, povo meu. Como você pode ser de um país, de um partido que só serve para impedir o governo de governar, só serve para fazer o mal? Como é que você pode fazer parte de um partido desse ou votar numa pessoa assim? Que cristão você é? Que cristão você é? É difícil saber quem são os candidatos e quem a gente deve votar. Só que talvez seja fácil saber em quais a gente não deve votar. Eles têm mostrado quem eles são. Aliás, a Operação Lava Jato mostrou muitos daqueles que a gente não deve votar. E você deve ter tomado conhecimento de muitos dos quais você não deve votar. Se você quer que o seu país seja um país de liberdade para viver, de liberdade para prosperar, de liberdade para louvar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, aí é você quem decide, né? E nós devemos orar para pedir que o Senhor nos oriente na difícil tarefa de votar certo. E não podemos esquecer que a eleição não é só para presidente da República. A eleição é também para senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores. Não se esqueçam que a maioria dos governadores, durante o lockdown, vocês lembram que eles aprontaram. E muitos prefeitos também. Então, não é só para presidente da República e vice-presidente. Nós vamos ter que votar também para senadores, deputados. Veja só, se você não acompanha pela internet, você não sabe a situação do Senado que está hoje, que não faz o que deveria ser feito. Amém? Vamos agradecer a Deus. E nós finalizamos por aqui. Essa live, para quem vai receber no YouTube, por compartilhamento, eu faço no Facebook às terças-feiras a partir das 20 horas. No Facebook você pode também pôr lá sua opinião, né? Seu comentário sobre aquilo que nós estudamos aqui. E não se esqueça do joinha. Talvez você não precise, você que assistiu, vai assistir, você não precisa assistir 2 vezes no Facebook e no YouTube, se não quiser. Se você quiser, amém. Se você quiser ouvir, rever certas coisas. Agora, mas eu preciso muito que as pessoas acessem no meu canal no YouTube as lives para me ajudar no gostei, para se inscrever no canal e compartilhar também pelo YouTube, uma vez que nem todo mundo tem Facebook. Amém? E eu convido a quem não é cristão, quem ainda não está congregando em igreja nenhuma, está desviado, a conhecer a nossa igreja onde eu congrego, a Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu,
A nossa sede na cidade de São Paulo é no Parque Vitória, na rua Murilo Furtado, 849. Se você aparecer, o Senhor Deus vai gostar e nós também. E você também pode buscar a Deus com o povo da nossa igreja, na nossa filial da Vila Zilda, Avenida Antonello da Messina, 721, perto da Igreja Católica. E você pode também congregar na nossa filial, na Vila Airosa, na cidade de São Paulo, na rua Colibris da Serra 171, e no centro da cidade de Petrópolis, com um casal muito simpático lá, o Bispo Dário e Pastora Vera, no centro da cidade de Petrópolis, na rua Paulo Barbosa, número 49. Vai lá receber a bênção, vai lá louvar a Deus com eles, amém? Você será bem recebido, eles vão gostar e o Senhor Deus também, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, trabalha nas nossas vidas, Senhor. À medida que chega, meu Pai, que se aproxima o tempo da decisão, nossa confiança, meu Pai, não está firmada no homem, meu Pai, mas no Senhor. Mas nós sabemos que devemos cumprir o nosso dever, meu Pai, porque a Tua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, meu Pai, conduz, meu Pai, o Teu povo a votar, meu Pai, nos justos e não mais nos ímpios, meu Pai, porque muitos desse povo chamado Brasil estão gemendo, e muitos desse povo, no meio desse povo chamado Brasil, tem um povo do Senhor, meu Pai, da Tua igreja. Então, Senhor, trabalha na vida do nosso povo, meu Pai. Levanta pessoas comprometidas com o Senhor, meu Pai, para aquele Congresso Nacional, para aquela Câmara Federal, para aquele Senado Federal, para as Assembleias Legislativas e governos, meu Pai. Meu Pai, tira, meu Pai, dos postos de comando e de decisão deste país. Tira, meu Pai, os roubadores, os derramadores de sangue inocente, os corruptos, os pervertidos, os sodomitas. Tira, meu Pai, os comprometidos com facções criminosas. Meu Pai, põe, meu Pai, pessoas comprometidas com o Senhor, que amam a democracia, pessoas do bem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o Teu nome seja glorificado, grandemente glorificado, nessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Meu Pai, a Tua palavra nos diz para nós orarmos pelas autoridades constituídas, Senhor. Então, nesse momento, eu peço, meu Pai, ao Senhor, trabalha no coração, nas mentes, meu Pai, dos governantes, para que eles tenham sabedoria, meu Pai, para fazer o que há de bom e de melhor para a população que cada um governa, meu Pai. E para o presidente Bolsonaro, meu Pai, além disso, eu peço também a Tua proteção, meu Pai. Protege a vida, meu Pai, do Teu servo. Protege a vida dele, da família e de todos aqueles, meu Pai, que com ele lutam pela democracia e aqueles que lutam pela Tua igreja, pela liberdade, pela nossa liberdade, Pai. Sabendo nós que se o Senhor não intervier, meu Pai, e nós perdermos a democracia, a coisa seguinte que nós perderemos será a nossa liberdade. E a coisa seguinte depois serão as propriedades, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, trabalha no coração do povo brasileiro, meu Pai, e que essa eleição, meu Pai, seja uma decisão benéfica para o povo brasileiro e para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Amém? Povo de Deus, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todos vocês digam amém e sejam muito abençoados e abençoadas em nome do Senhor Jesus. Obrigado por participar dessa live e compartilha, porque o tempo da decisão vem aí.
a decisão de como vai ser a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida da sua família, o que vai ser do nosso país e da nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Depois eu vou compartilhar essa live no Facebook, no meu canal, Examinando Versículos Bíblicos. Examinando Versículos Bíblicos. É o meu canal no YouTube. Irmã Heloísa, é a única que eu estou vendo aqui no momento, nem sempre dá para ver todos. Sejas abençoado em nome de Senhor Jesus, tenha boa noite. Dorme com Deus.